Olá, como vocês estão? Vamos dar sequência à nossa série de leituras. E hoje nós vamos iniciar o livro de Lisa Bevere, Eu, Meu Pavio Curto e Deus, Aprendendo a Irar-se Sem Pecar. Logo no começo do livro tem duas mensagens que diz: fiquem irados e não pequem. Está lá em Efésios 4, 26. E uma outra mensagem que a autora coloca é: quando reprimimos uma emoção porque não a consideramos válida, cedo ou tarde voltaremos a expressá-la de forma inadequada. Em contrapartida, quando uma emoção se manifesta sem comedimento, não tarda a se fazer acompanhar pelo pecado. O próprio Deus valida a ira humana. No entanto, a maioria de nós nem sequer compreende o que é ira. Leia mais neste livro e aprenda a irar-se sem pecar. Depois já tem o sumário, né? Algumas mensagens de pessoas que foram edificadas através da leitura desse livro. Essa autora é americana, né? Então aqui os comentários que tem é quando o livro saiu na edição americana, em inglês, né? E ele foi traduzido há pouco tempo aqui para o Brasil, na versão português. Então vamos dar início ao capítulo 1, que chama Janelas Quebradas. O ano era 1988 e John e eu estávamos bem no meio de uma discussão acalorada. A propósito, tão acalorada que eu tinha parado até de falar. Depois de fechar a boca com medo de que a situação fugisse do controle, dei as costas para o John e fui secar a louça freneticamente. Senti a temperatura subir enquanto a minha respiração se tornava cada vez mais ofegante. Algo parecido com o que havia acontecido quando entrei em trabalho de parto. Eu precisava manter o controle. Não podia permitir que a torrente escaldante de palavras enfurecidas jorrasse da minha boca, de forma incontida, dos meus lábios e afogasse o meu marido. Por mais que eu estivesse chateada com ele, eu precisava me conter. No entanto, John viu o meu silêncio repentino e entendeu de outra forma. Ele imaginou que eu estivesse fazendo a temida greve de silêncio. Por isso, tentou puxar assunto de várias maneiras. E como não esbocei reação, ele recorreu à provocação. E de repente, a coisa toda funcionou. Olhei para o prato que estava nas minhas mãos. Era um prato de salada, inquebrável. E como em câmera lenta, voltei-me em um movimento parecido com os atletas de arremesso, aqueles que arremessam discos, e lancei o prato na direção de John. Não havia como voltar para trás. O prato já estava no ar, seguindo a sua trajetória em direção à cabeça do meu marido. John se desviou dele e escapou de uma possível decapitação. O prato fez um arco, passou muito além do balcão da cozinha, aonde o John estava sentado. E ele estava parado e estarrecido, assustado com o que eu acabei de fazer. E o prato prosseguiu em um vão estável sobre toda a extensão da sala. Para o meu espanto, parecia estar ganhando mais velocidade. Eu não sabia nem mesmo atirar um disco de frescobol. Como havia conseguido fazer um prato voar com tamanha perfeição? O som de vidro estacialhando me trouxe de volta à realidade. Incrédula, fiquei olhando para a janela da sala, que agora era apenas uma moldura,
a qual se apegavam alguns cacos. A parte inferior, com a tela, estava intacta. O prato havia despedaçado a parte superior do vidro. Houve um momento de silêncio, enquanto John e eu olhávamos perplexo para a janela. John foi o primeiro a falar. Eu não acredito que você jogou um prato em mim. Eu também não acreditava no que eu havia acabado de fazer. Mas era verdade e não tinha como eu voltar atrás. Com todo cuidado, nós dois nos aproximamos da janela, sentindo o vento frio de inverno entrar em nosso apartamento situado no segundo andar. Lá embaixo, na grama, havia um prato branco. Eu murmurei, vou buscá-lo. Calcei os sapatos e abri a porta com cuidado, na esperança de que os vizinhos não tivessem ouvido meu acesso de raiva. Senti o vento forte da Flórida no rosto e nos meus cabelos. Fui descendo a escada bem devagar, olhando para todos os lados. Antes de chegar ao gramado na frente do prédio, o prato estava lá, cercado de cacos de vidros da janela. Olhei para cima, pensando que John ou algum vizinho estivesse me observando, mas consegui ver apenas alguns reflexos do céu nublado. Removi os cacos de cima do prato e, segurando-o junto ao meu corpo, subi com toda a velocidade a escada entre os dois prédios, que agora parecia mais um túnel do vento. Era como se o vento em si estivesse me acusando do que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha consciência da verdade e recebi de bom grado sua condenação tão severa. Eu merecia essa condenação. De volta ao apartamento, eu olhei para John e disse: peguei o prato. Ele não quebrou. Observei e mostrei a ele como se servisse de consolo. E ele me disse com uma voz bem baixa: você sabe que eu vou dizer a verdade, Lisa, falou meu marido. Eu vou ligar para o zelador e explicar que a minha esposa atirou um prato em mim, que eu me desviei e então o prato quebrou o vidro da janela. Eu balancei a cabeça positivamente. A raiva tinha passado e o que restava em mim era apenas a vergonha. Eu sei, respondi. Não vou estar aqui quando você falar com o zelador. Eu preciso sair para fazer compras. O silêncio soava pesado e desconcertante, em contraste com as palavras coléricas, vociferadas apenas alguns momentos antes. Fiquei admirada com o fato do nosso filho de 2 anos ter permanecido dormindo e não ter ouvido nada. Mais que depressa eu fugi da cena do crime. Sozinha no carro, deixei escapar um pesado suspiro de desalento. Quando virei a chave do carro, começou a cantar cânticos de adoração que vinham do rádio e que começaram a preencher o silêncio. Mas eram palavras vazias, que nada tinha a ver comigo. Então eu desliguei o rádio e deixei o silêncio novamente me envolver. Não queria algo que me confortasse ou me consolasse. Eu queria a dura realidade. Saí do estacionamento e resolvi dar uma volta antes de ir ao supermercado. Preferi não correr o risco de encontrar o zelador no prédio. O que ele pensaria de mim? Aqui está a próxima Lisa Borden, a assassina do machado? Ele podia pensar.
Decidi remoer a vergonha e a culpa como uma forma de castigo para mim. Comecei a imaginar as piores consequências possíveis. Talvez o jornal trouxesse a seguinte manchete: esposa de pastor de jovens quebra janela em prédio residencial. E se John fosse demitido por causa do meu comportamento? Ou pior ainda, e se isso estendesse para além de mim e de John? E se a mídia aproveitasse essa oportunidade para criticar todos os cristãos de Orlando? Não me sentia no direito de orar para Deus. De nenhuma forma. Não sentia justo interceder em meu favor, com o fim de encobrir o que havia acontecido. Mas talvez ele o fizesse em favor dos membros da comunidade cristã da cidade. Então, comecei a interceder por eles. E comecei a orar assim: ó Deus, por amor à minha igreja, ao grupo de jovens, ao meu marido e a todos os cristãos de Orlando, peço que faça alguma coisa. Nada é difícil demais para o Senhor. Eu sei que eu não mereço essa intervenção. Não haja por mim, mas por todas essas pessoas. Supliquei esta oração diversas vezes. Eu estava verdadeiramente em pânico, com a mente cheia de imagens perturbadoras que poderiam tornar-se realidades terríveis. Imaginei como seria quando eu entrasse na igreja em meio aos olhares de decepção e dos dedos apontados em minha direção. Fiquei pensando nos sussurros de espanto, bem como nos acenos de confirmação. Sempre eu soube que Lisa tinha problemas com a raiva. O Espírito mostrou para mim. Diria uma mulher ou outra essas palavras? Talvez fosse necessário pedir perdão a toda a igreja? Mas eu temia que, mesmo assim, minha vergonha não se dissipasse. O que minhas novas amigas pensariam de mim? Com certeza, não falariam mais comigo. Imaginei os maridos delas advertindo-as para manter distância de mim. Pois afinal, a Bíblia diz que não devemos andar com pessoas que se enfurecem facilmente. Que dirá então uma esposa do pastor, cheia de ira? Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Estacionei o carro e procurei me recompor antes de entrar no supermercado. Por certo, não havia como escapar daquilo que eu fiz. Meu marido não mentiria. E eu não queria que ele fizesse isso. Talvez não fosse matéria de nenhuma primeira página do Jornal de Orlando, mas alguns desdobramentos seriam inevitáveis. Conformei-me com isso e reconheci que merecia sofrer as consequências. Esperava apenas conseguir me recuperar quando tudo tivesse terminado. Foi difícil fazer compras. Não conseguia me lembrar do que eu precisava comprar. Percorri os longos corredores do supermercado. Nosso orçamento era tão apertado que eu não podia levar muitos itens e nem comprar itens desnecessários. Arrependi-me de não ter feito uma lista. Era como se minha cabeça estivesse no meio de um nevoeiro. Consegui pegar algumas coisas que eu sabia que estava faltando em casa e voltei para a solidão do meu carro. O sol estava se pondo. Talvez eu pudesse me esguirrar até do apartamento quando tudo estivesse escuro. Peguei o caminho de volta para casa e, ao chegar, passei um longo tempo no carro, observando se tinha algum movimento no nosso prédio. Eram quase 6 da tarde e eu me dei conta de que o zelador provavelmente já havia encerrado seu expediente. Peguei as sacolas de compras
e subi as escadas. Bati a porta e vi que não estava trancada e entrei. De imediato, vi o pedaço de plástico que cobria o buraco da janela. Movia-se para frente e para trás com o vento que soprava, como se ele estivesse respirando. Procurei John, temendo o que ele poderia me contar. Mas ainda assim, me sentia pronta para ouvir tudo o que ele teria para me dizer. O que ele te disse? Perguntei para John um tanto hesitante. Das duas, uma. Ele respondeu. Ele disse, ou Deus ama muito você, ou você deve ter orado para valer, respondeu John, mas com uma expressão séria. Eu insisti, mas o que aconteceu? Respondeu John, como avisei a você. Eu estava decidido a contar a verdade sobre o que tinha acontecido. Mas foi muito estranho. Quando o zelador chegou, Adilson o recebeu na porta. O rapaz foi até o sofá e o afastou da janela. Perguntou o que havia acontecido. E depois se curvou e levantou a mão. Nem precisa me responder, disse ele, olhando para mim, segurando o carrinho de metal do nosso filho. Ele me disse, eu também tenho um filho de 2 anos. Vamos colocar outro vidro amanhã sem custo. Comecei a falar, mas ele me interrompeu. Não se preocupe. Essas coisas acontecem mesmo. Vou fechar com plástico para não entrar nenhum inseto. E aí, Lisa, ele foi embora. Acho que estava com pressa de ir para a casa dele. Eu sentei-me em choque. E pensei, será que Deus tinha feito isso por mim? Não. Era por todos os outros motivos. Qualquer que fosse a explicação. Esse era o fim da história. Meu filho de 2 anos levou a culpa pela janela quebrada. Então eu comecei a sentir peso da vergonha ser retirado dos meus ombros. Não sabia se devia rir ou chorar de alívio. Nenhum dos meus medos se havia concretizado. Pedi perdão novamente ao meu marido. Mas tenho que reconhecer que naquela noite, deitada na cama, perguntei-me por que Deus havia encoberto a minha culpa, se nem mesmo o meu marido se mostrava disposto a fazê-lo. Afinal, John não devia ter me provocado. Eu não tinha o hábito de sair por aí quebrando janelas todos os dias. Tinha sido um episódio isolado. Deus havia me perdoado. Do contrário, não teria resolvido essa situação de um modo tão extraordinário. Eu não deveria ter atirado o prato, eu sei. Mas John também não deveria ter levado ao extremo e ficar me provocando. Segui essa linha de raciocínio até pegar no sono, sobre o cobertor da justiça e da justificação própria. Cobertor que eu havia tecido para mim. Meu arrependimento se havia evaporado. Eu precisaria ter mais cuidado no futuro. Mas John também. Eu tinha racionalizado a situação a ponto de perder uma lição valiosa. Mais de 1 ano se passaria até que a minha ira cobrasse um preço suficientemente alto para eu ir buscar o verdadeiro arrependimento.
um subtítulo agora que chama O Grito por Socorro. Talvez você nunca tenha literalmente estilhaçado um vidro de uma janela. No entanto, deixou um rastro de sonhos e relacionamentos despedaçados. O simples fato de você ter lido e escolhido esse livro significa que está em busca de equilíbrio. Você deseja ter uma vida fervorosa, mas também piedosa. Talvez você não dê vazão à sua fúria, talvez até mesmo a reprima. Ainda assim, ela é fonte de destruição. Nesse caso, de autodestruição. Talvez todas as janelas de sua casa lhes pareçam estilhaçadas. Tijolos de raiva foram atirados e ventos gelidos sopraram e apagaram o furor e a sua esperança. Tenho fé de que você pode encontrar a cura. A ira em si não é errada, mas a raiva e a fúria a intensificam até ela se tornar destrutiva. E na sombra e na vergonha da destruição que clamamos por socorro. Peço a Deus que de algum modo você aprenda com seus erros e cresça em seus relacionamentos. Primeiro com Deus, é claro, e depois com as outras pessoas. Vamos orar? Pai Celestial, eu me dirijo ao Senhor no precioso nome de Jesus. Restaure as janelas despedaçadas da minha vida. Tenho mais interesse na verdade do que nas aparências. Eu quero que a luz da sua palavra brilhe em meu coração e me sonde. Quero a verdade mais profunda do meu ser. Quero viver livre de culpa e de vergonha. Senhor, instrua-me aos seus caminhos para que eu ande nele. Derrame seu amor que cobre todos os meus pecados. Dai-me o poder da sua graça para que eu me sujeite às verdades que me libertarão e me permitirão que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida. Amém. Uau! Vocês sabem que quando eu estava lendo aqui essa história, eu me lembrei em várias situações, né? Em que eu respondi no ato da raiva, sabe? Eu respondi alguém no momento que eu estava com fúria, com muita raiva, né? E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós nos posicionamos diante de uma situação injusta e naquela hora que você está com mais brava, você age. Ou às vezes alguém te trata com grosseria e você responde na mesma lata. E aí eu acredito que também tem acontecido com você a mesma coisa comigo. Nós respondemos na raiva, nós agimos na raiva e na impulsão. E depois a gente acaba com vergonha e pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não respondi depois quando eu estava calma, né? Por que eu não agi depois quando eu estivesse calma? E aí a gente toma alguma decisão que não tem mais como voltar atrás, né? E quantas vezes nós já magoamos, não apenas nossos maridos, né? Mas um namorado, os nossos filhos, pessoas próximas a nós, amigos. Quantas vezes nós deixamos a nossa ira tomar conta de nós e nós magoamos alguém, né? E como é importante ter esse autocontrole, né? Como é importante a gente irar, respirar e resolver depois, né? Hoje em dia eu falo assim que muitas situações eu falo, olha, eu não vou responder agora porque agora eu estou muito brava. Eu vou falar depois com você. Eu respondo muitas vezes isso, né? Mas tem dias que não dá, né? Tem dias que a gente tá tão brava com alguma situação e a gente responde a pessoa na mesma moeda, né? E esse primeiro capítulo é pra gente começar a pensar, né? Que mesmo assim, quando nos arrependemos de todo o coração, o Senhor intervém por nós, né? Que nem aqui nós vemos na história de Lisa, que ela estava com muita vergonha do que o zelador iria pensar, do que estava acontecendo, do que as pessoas podiam pensar, enfim.
Mas depois ela termina falando assim, bom, quando Deus resolveu, eu acho que eu estava certa mesmo. Eu acho que foi a atitude certa que eu fiz. Por quê? E a gente começa a achar justificativas, né? Para justificar o nosso erro. E aí ela começa aqui a falar assim, porque foi John que me provocou primeiro, porque eu estava quieta, ele veio e provocou. E diversas vezes nós colocamos isso, né? Nós erramos e ainda achamos justificativas, né? Para justificar o injustificável, eu falo, para justificar o nosso erro, né? E, e muitas vezes Deus resolveu algo pra gente porque Ele nos ama e espera que nós venhamos a não cometer tal erro, pensa que nós venhamos a olhar com essa resolução com gratidão. Mas não, né? Muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos a donas da verdade, que como tudo se resolveu é porque a gente estava certa, né? E não é isso. Então, para a gente começar a parar para pensar em todas as situações da nossa vida, todos os nossos relacionamentos e começar a treinar o domínio próprio, né? Que é ali um dos dons, né, que o Senhor coloca em Romanos, que nós precisamos ter domínio próprio, né? E esse foi o capítulo 1. Até o próximo capítulo. Que Deus te abençoe.